Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu não consegui cumprimentar muita gente como de costume. Fiz 2 atendimentos agora antes do culto, com as coisas que a gente precisava alinhar. Já entrei direto para o culto, mas se sinta abraçado, se sinta amado pelo Senhor. E quem aqui veio buscar uma palavra do Senhor, ergue as suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida o melhor culto, a melhor revelação da parte do Senhor sobre a sua vida. Continua com as suas mãos assim, ó. Uma forma de receber. Pai, eu libero algo, Senhor Jesus, não da minha parte, mas algo do Espírito sobre essas pessoas, sobre os meus irmãos, que eles possam se sentir amados do Senhor, que possamos sair daqui encharcados pela Tua palavra. Eles estão com a posição de mãos para receber algo do Senhor. Então derrama do Espírito, derrama da unção sobre este lugar, como o Senhor já derramou no momento da adoração. Queremos continuar te adorando, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, rápido e objetivo. Lá no Velho Testamento, você já ouviu falar inúmeras vezes desse texto. Se o pessoal da projeção conseguir nos ajudar, 2 Reis, capítulo 6, versículo é o 1. 2 Reis, capítulo 6, para um pregador que tem o compromisso com a palavra de Deus. Obrigado, irmã. Ele começa já a buscar, já no meio da semana, começa a tirar um tempo de consagração, de leitura da palavra. E eu tenho refletido na palavra do Senhor, mas aprendi nos últimos anos que um devocional é aquilo que Deus quer falar conosco, mas quando a gente vai buscar algo para a noiva do Senhor, o nível tem que ser mais profundo. Aprenda isso, anote isso. Deixa eu dar uma outra dica para você. Todas as vezes que você vir para um culto de celebração, eu não posso falar para você não trazer o seu celular, que seria uma heresia, que está na Bíblia. Primeiro, você fala o seu nome, capítulo 1, versículo 1, que você deve trazer o seu celular, não tem problema nenhum, mas abra apenas o bloco de notas. É importante você anotar aquilo que Deus quer falar com você. É importante você tomar nota, sabe? Todas as vezes que eu estou indo participar de alguma palestra, de algum culto de pastores, reunião de pastores, eu levo o meu celular. Quando eu levo o celular, eu levo o meu iPad, anoto, depois eu reflito sobre aquilo ali. Isso é muito bom. E para um pregador da palavra de Deus, que vai ministrar no domingo, aqui tem vários e vários pregadores, vai chegando o momento de você pregar, vai chegar o momento de você levar o alimento para a comunidade de fé, sabe? Parece que nós viramos uma parabólica e Deus vai mostrando algumas coisas. E eu estou com esse texto ruminando ao longo da semana, e eu quero dividir com vocês aquilo que Deus falou comigo. Quero compartilhar com a igreja Despertar o que Deus falou comigo. Primeiro, vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo é o primeiro. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar aonde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Eliseu aqui lhe deu uma autorização, pode ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Aqui os servos pedem para ir. Quando Eliseu autoriza: não, vamos com a gente, vamos ali cortar a árvore para aumentar, alargar o lugar que nós estamos reunindo. E Eliseu responde: sim. Ele respondeu, e foi com eles, foram até o Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Repete isso comigo: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? O homem de Deus aqui é Eliseu. Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar,
Eliseu cortou o galho e jogou ali, dizendo: o ferro, jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pega-o. O homem esticou o braço e pegou. Eu quero dividir com vocês aquilo que Deus falou comigo. Aqui é uma história, e temos mais um visitante aqui que não levantou as mãos, está dormindo ali, ó. Respeita a unção, que agora eu sou vô. Pode dizer amém por isso? Aleluia. E tem mais um no forninho aí que já está vindo, unção dobrada, amém? Então, quando for falar, respeita a barba branca do vô. Aleluia. Aqui nesse texto, Eliseu, ele assume o lugar do profeta Elias. O profeta Elias é um profeta que teve muito impacto na nação, e até hoje nós falamos do profeta Elias, um profeta que lá no Monte da Transfiguração é citado no Novo Testamento, quando aparece Elias, quando aparece Moisés e aparece o próprio Senhor Jesus, aparece uma luz. E o profeta Elias foi um profeta de muito impacto, e deixa como herdeiro ministerial o seu discípulo, chamado Eliseu. E neste momento que Eliseu assume o trono, assume o lugar deixado por Elias, foi um momento delicado da nação de Israel, porque o reino neste momento estava sendo um reino dividido, o reino do sul e reino do norte. Reino do sul foi dividido, o reino do sul ficou ali com a capital Samaria, reino do norte ficou ali com Judá. Se eu não me engano é isso, se tiver algum teólogo aí me corrige, mas acredito que seja isso. Então era um momento de muitos conflitos ali no reino de Israel, e foi neste momento que o profeta Eliseu assume o lugar do profeta Elias, arrebatado para o Senhor. E o profeta Elias, ele trabalhou ali em volta do Monte Carmelo, ali aos arredores do Rio Jordão. Ali foi onde ele se deu o trabalho como profeta. E Elias também, irmãos, ele era forte no poder e forte também na escola. E hoje nós estamos começando a divulgar nossa escola bíblica, e essa palavra vem de encontro com isso, porque o profeta Eliseu, ele assume também esse lugar, essa escola ministerial. E Eliseu, ele assume o papel, o ministério de Elias, também assumindo a escola de profetas. E hoje nós vivemos no meio do evangelho, no meio evangeliquez, no meio da igreja, um antagonismo. A igreja, ela precisa estar cheia do poder. Muitos acham que a igreja, ela precisa estar cheia do poder. Sim ou não? Sim, a igreja precisa ter poder. Quem acha que a igreja precisa ter poder? Sim, irmãos, a igreja precisa ter poder, mas a igreja também precisa ter ensino. Então o que o profeta Eliseu, ele deixa para nós como ensinamento? E nós precisamos também, como igreja, pregar ensinando e ensinar pregando. Você precisa entrar dentro de um culto cristão, um culto que tem compromisso com a palavra, saindo daqui também com conhecimento, cheio do poder e com conhecimento. E o profeta Eliseu aqui, ele nos ensina que nós precisamos ser cheios do poder, mas comprometido com o conhecimento. Faz sentido isso para você? Então nós vamos hoje navegar nesse texto, porque é um texto cheio do poder e também é um texto cheio do conhecimento. Isaías, por exemplo, no livro de Isaías, o escritor vai dizer que o próprio Jesus era cheio do conhecimento, mas também era imergido no poder. Ou seja, a igreja evangélica brasileira e mundial, ela precisa ter conhecimento e precisa ter poder. No Pentecostes, quando vem um vento impetuoso, e nós cantamos isso agora há pouco, quando veio o Pentecostes ali em Atos capítulo 2, ele veio cheio do poder, e através desse poder todos foram batizados com o Espírito Santo, e eles passaram a ter conhecimento. Amém? Por isso, Eliseu aqui, ele sustenta uma escola bíblica. Eliseu aqui, ele sai fazendo as suas viagens, curando os enfermos, orando pelos doentes, ministrando na vida das pessoas. Só quando ele voltava para casa, voltava para essa escola bíblica, ele tinha compromisso com o conhecimento. Eu quero dizer para você
que o poder ele é impactante. O poder, vem comigo irmãos, presta bastante atenção aqui, olha aqui, o poder é quando você está enfermo. Eu acredito no poder de Deus para te curar. Mas se você quer ter um casamento sólido, eu acredito no conhecimento para o seu crescimento. Se você muitas das vezes está com um espírito que você não consegue se libertar, eu acredito no poder de Deus para a sua libertação. Mas se você quer ter uma carreira sólida, uma carreira impactante também na sua área profissional, não adianta você pedir para o pastor orar para que um diploma caia do céu e você fica formadinho, lindo, bonitinho e cheiroso. Isso não existe. Eu acredito no poder, também acredito no conhecimento. Ou seja, uma igreja ela precisa caminhar pelo poder e pelo conhecimento, porque o poder ele te liberta. O poder, quando você entra num culto cristão, nós gostamos de poder, nós gostamos de vir aqui à frente, de orar, de receber oração. Todos nós gostamos disso e todos nós precisamos disso. Mas o conhecimento é uma semente, e quando essa semente ela é colocada no seu coração, isso começa a te gerar conhecimento. E o conhecimento ele é gradual, é a cada culto, é a cada vez que você abre a palavra de Deus, é a cada vez que você compra um livro para você adquirir conhecimento. Ele é gradual, ele é uma semente que ela precisa morrer, é uma semente que ela precisa germinar. Essa semente ela é gradual. Não pense você, se você está se relacionando, eu não conheço a sua vida, se você está se relacionando, que você vai viver de oração em oração de alguém, de intercessão e intercessão de alguém. Você precisa adquirir conhecimento. E o conhecimento ele é gradual. A cada dia você sobe um degrau da sua escada, e a escada da vida, e a vida vai te ensinando através do conhecimento. Não estou dizendo que você é necessário, que você precise de oração, que você receba a oração da sua liderança, do seu pastoreio, mas sem conhecimento, porque o poder ele logo se dissipa. O poder ele é como uma fumaça. Amanhã você não sente mais o que você está sentindo no culto. Agora, quando você adquire conhecimento, o conhecimento te diferencia de outras pessoas. Então nós precisamos ter poder e ter conhecimento. E aqui quando o texto fala, nós estamos se reunindo em um lugar, e esse lugar está estreito. Nós precisamos expandir. Nós precisamos expandir as nossas tendas. Eu quero depositar uma semente no seu coração através dessa palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, no versículo 14. Se a mesa conseguir colocar para nós, Gênesis 13, versículo 14. Presta bastante atenção para você também adquirir conhecimento. É o conhecimento que vai te levar a outros lugares. Gênesis capítulo 13. Gênesis 13, versículo 14. Vamos ler tudo junto ali, ó. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Põe o próximo versículo para nós. Toda a terra que você está vendo, darei a você, a sua descendência, para sempre. Aqui o que o Senhor estava dizendo para Abraão? Abraão, sai da sua terra, que eu vou te mostrar, eu vou te enviar para algo, eu vou te ampliar a sua visão. Irmãos, sem o poder e sem o conhecimento, nós não poderemos alargar a nossa visão. Você e eu, todos nós precisamos ser rompidos na nossa mente. Quando nós entramos num culto, o pedido da nossa oração deveria ser: Senhor, eu quero romper nessa área, eu quero, derrubar as muralhas, eu quero crescer nessa área. Não precisa abrir, mas Isaías capítulo 54, versículo 2 vai dizer assim: alarga o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, e estique as cordas, firme as estacas. Irmãos, todas as vezes que nós começamos a frequentar uma denominação, eu vim de uma igreja muito tradicional,
E quando nós chegamos na igreja, eu não sei se foi só assim comigo, porque eu vim da Congregação Cristã do Brasil, e lá não se batia palma, lá não fazia oração em pé, é cultura, é uso e costume. E quando comecei a frequentar, e não era ainda a igreja da parede preta, não era parede preta, era azul, mas tudo bem, tudo tranquilo até aí, e eu achava muito estranho, eu não entendia muito bem, e todas as vezes que o pastor era uma benção, falava, aplauda o Senhor Jesus, eu falava assim, não, aqui ninguém vai me fazer aplaudir. Eu tinha restrição, eu tinha a mente meio cauterizada, eu não entendia isso, e as coisas foram acontecendo, e de vez em quando eu me pegava sem querer, batendo uma palminha escondido, levantando as mãos escondido, e eu não entendia o que estava acontecendo, e o tempo foi passando, e as coisas foram acontecendo, a minha mente foram alargando, as estacas foram se esticando, foram sendo batidas em outros lugares, e quando a Bíblia está falando aqui, em Isaías capítulo 54, aqui no versículo 2, ela não está falando de uma liturgia de culto, ela não está falando sobre uma maneira como nós devemos cultuar, ela está falando algo mais poderoso do que isso, ela está falando, irmãos, sobre nós alargar a nossa visão, sobre nós buscarmos mais poder do alto, porque sem poder e sem conhecimento, nós sempre vamos estar vazios dentro de nós. Ou seja, e o tempo foi passando, e daqui a pouco eu já me via levantando as mãos mais alto que eu podia, eu aplaudindo ao Senhor Jesus, porque não era sobre mim, era sobre Ele, não era sobre uma liturgia, ou uma maneira de cultuar, de adorar o Senhor, mas era sobre uma visão que estava entrando dentro do meu espírito, através do poder e através do conhecimento. Você pode dizer amém por isso? Sabe, irmãos, quando em Atos capítulo 1, no versículo 8, vai dizer assim, e todos estavam reunidos, e de lá veio poder do alto. Uma igreja sem poder e sem conhecimento, ela é uma igreja que vai até a página 9. Fala para duas pessoas que estão do seu lado, onde há conhecimento, há uma expansão segura. Essa expansão segura, ela só existe quando tem conhecimento e quando tem poder. Mas vamos para o texto. O machado caiu no rio, e o machado era emprestado. Não sei se você conseguiu contextualizar, mas há três coisas que quando você começa um projeto, você precisa ter. Você precisa começar, você precisa continuar e você precisa concluir. Vamos pelo começo. Você precisa começar. Ah, mas eu não tenho, pastor. Comece com aquilo que você tem. Eu não tenho, pegue emprestado. Aqui ele não tinha o machado, ele precisava largar as tendas, e ele pegou o machado emprestado. Irmão, não estou profetizando na sua vida para você pegar dinheiro emprestado no banco e não conseguir pagar e pedir para mim orar, não é isso. Mas ele pegou um machado emprestado. Então comece com a sua fragilidade, comece com a sua fraqueza, comece com aquilo que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Você tem um currículo, e se você não tem, peça para mim que amanhã mesmo eu faço para você, como eu estou de folga, aleluia, eu faço para você. Comece com aquilo que você tem. Não tem como você mudar a sua história se você não começar. Ah, mas eu sou fraco, eu não consigo falar, eu tenho vontade de evangelizar através das redes sociais, mas eu não consigo. Comece com aquilo que você tem. Talvez você está esperando começar com um estúdio lindo, maravilhoso, com um cenário muito lindo e maravilhoso, mas comece com aquilo que você tem, que Deus vai usar você naquilo que você tem. Segundo ponto, continue. O machado caiu, o machado saiu do cabo, e eles não pararam. Ou seja, irmãos, seja persistente. A persistência é do salvo, porque o salvo, ele não persiste para a salvação, ele é persistente porque ele já é salvo. Ou seja, irmãos, nós não podemos parar com a primeira derrubada do machado. Nós não podemos desanimar com a primeira vez que o machado sai do cabo.
Nós precisamos ser persistente. A persistente vem do crente, a persistente vem daquele que é filho amado de Deus. Fala somente para você, não fala para a pessoa do seu lado, pelo amor de Deus. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantos cursos você comprou e não acabou? Ah, pastor, mas estava tão baratinho. Não é questão de valor, é questão de projeto. É uma questão de propósito. Quantas coisas você quis fazer, só que você nunca começou. E quando começou, a primeira escorregada do cabo do machado, você disse assim: isso não é para mim, isso não foi feito para mim. Quantas coisas você não concluiu. Aqui você vai ver um texto, e nós vamos finalizar esse texto para você entender quantas coisas você não concluiu. Mas Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz assim: estou convencido que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completar até a volta do Senhor Jesus. Aquele que começou uma boa obra. Erga suas mãos aos céus e repita assim: eu vou concluir todos os projetos que Deus colocou na minha vida. Você pode dizer amém por isso? Segundo ponto, o machado, ele cai no Rio Jordão. Arnaldo, traz para mim, ó. O machado, ele cai no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio barrento. O Rio Jordão era um rio cinzento. Mas o que você precisa entender, irmão? Se eu fosse colocar aqui um tema nessa ministração, esse tema seria: volte à sua produção. Hoje Deus vai te despertar para você voltar à sua produção. E hoje Ele vai resgatar algumas ferramentas dentro de você. Só que esse machado, ele cai no rio, ele se desconecta do cabo e cai no Rio Jordão. Eu vou fazer aqui uma encenação, não sei se vai ficar legal, mas eu quero que você entenda. Obrigado, irmão. Aleluia. Isso aqui é água, tá, irmãos? Não é do Rio Jordão, não, mas é água potável, pegada ali do bebedouro. Existem algumas leis, presta bastante atenção, depois você conta isso lá na sua escola. Existem algumas leis da física que nós não podemos ir contra a lei da física. Por exemplo, alguém aqui sabe o que é a lei da gravidade? Só erga sua mão se você sabe o que é a lei da gravidade. Não vou te chamar aqui em cima. Podia chamar a Nath, né, que está fresquinha na faculdade. Lei da gravidade. Lei da gravidade, irmãos, é quando dois corpos se atraem e é levada para o mesmo centro. E do que centro que nós estamos falando? O centro da Terra. A Nath já respondeu, o centro da Terra. Então eu trouxe aqui uma bolinha de ping-pong. Alguém já assistiu aquele programa que tinha do Gugu, Afunda a Boia? Nós não vamos brincar disso. Nós não vamos brincar disso. Mas a bolinha, pelo peso que ela tem, ela não vai boiar. Ou seja, presta bastante atenção. Isso aqui não é um machado, mas vamos dizer que é. O machado, ele solta do cabo. Quando o machado solta do cabo, pela lei da gravidade, tudo que você solta, pela lei da gravidade, e a lei da gravidade, me corrija aí, Lucas, não tem problema não, pode ir falando. E a lei da gravidade, que é o centro da Terra, tudo que você solta, cai, por conta de uma lei. Repete comigo, por conta de uma lei. Então existe uma lei que não tem como você brigar com isso. Não tem como, a não ser se você for para alguns, não é planeta, alguns hemisférios, que o astronauta fica boiando, igual a bolinha aqui, no ar. Mas você vive no planeta Terra, sim ou não? Então tudo que você solta, puf, ela cai. O machado, ele escapa do cabo, ele cai dentro do rio. Pela lei da física, jamais o machado ele vai conseguir boiar, porque existe a lei da gravidade.
Segunda lei, a lei da inércia. O que é a lei da inércia? Todo objeto parado, aqui tem um objeto, um pedaço de ferro, como fosse um machado. A lei da inércia é uma força. Se não houver uma outra força maior do que essa, esse objeto jamais vai conseguir flutuar. Primeira lei da gravidade. Segunda lei, a lei da inércia. Primeira lei de Newton. O ferro lá embaixo, ele não vai conseguir flutuar. Terceira e última lei, senão eu vou falar só de física, não vou falar da palavra. Terceira lei é a lei da densidade, massa sobre volume. Ou seja, existe um peso, vamos dizer que fosse o machado, existe um peso sobre esse ferro. É impossível, pelas leis da física, que este pedaço de ferro subisse e flutuasse. Acho que algumas pessoas aqui já começou a pegar, já começou a entender o que Deus fala através de 2 Reis capítulo 6. Quantas pessoas têm ouvido dizer: você pecou, você errou, seu lugar é lá embaixo, você não vai conseguir subir. Quantas pessoas têm ouvido, por erros da vida, por circunstâncias da vida: você pecou, você errou, a lei diz que você tem que ficar lá embaixo, a lei diz que você não consegue subir de volta, a lei diz que a densidade, o volume, a inércia, você é obrigado a ficar lá embaixo, você não pode subir, você não é digno de subir novamente. Quantas pessoas, irmãos, estão dizendo, estão ouvindo: você falhou, e por conta da sua falha, o seu lugar é lá embaixo, o seu lugar é no lugar deste machado, que por conta da lei é impossível que você seja restaurado novamente. Você errou, não tem como fazer nada. A lei está dizendo para você, o seu lugar é lá embaixo, o seu lugar é no fundo de um rio, o seu lugar é na lama, porque você, infelizmente, cometeu um ato que para você é um ato de morte. Agora eu vim aqui te dar uma boa notícia, e a boa notícia é o Evangelho, porque no final desse texto, o que os homens ficam apavorados, dizendo a seguinte coisa: Senhor, ele era emprestado, o meu Senhor, o machado era emprestado. O que o profeta Eliseu ele faz? Ele pega um pedaço de madeira, ele pega um madeiro e joga. Não é madeira não, mas entenda que é. Ele joga na água. Na medida que ele joga na água, o machado começa a flutuar. Sabe o que significa isso? Toda maldição é quebrada através do madeiro quando Cristo vai para a cruz. Toda maldição é quebrada quando o madeiro é lançado na água. Toda maldição já foi levada na cruz. Todo o nosso pecado já foi levado na cruz. Ele só pode flutuar, o machado só pode voltar ao estado que ele nunca deveria ter caído, somente quando o profeta Eliseu joga o madeiro na água. E este madeiro hoje é a cruz do nosso Senhor Jesus. Ele já foi na cruz por mim e por você, e hoje todas essas leis elas são quebradas através do madeiro, porque ele decidiu ir para o madeiro por mim e por você. Não há lei, não há inércia, não há lama sobre a minha e sobre a sua vida que o madeiro não possa ser levado naquela cruz. Você pode dizer amém por isso? Não há condenação, irmãos. Se você entrou aqui dizendo assim: olha, o meu lugar é lá embaixo, o meu lugar é na lama, hoje o pedaço de madeiro será lançado na água do Espírito sobre essa nação, e Deus irá restaurar novamente as ferramentas.
Sabe, irmão, ele não poderia avançar, ele não poderia cortar novamente as árvores para poder ampliar as tendas, porque ele perdeu o machado. E por conta da lei que eu li para você, por conta da inércia, por conta do volume, por conta da gravidade, aquele machado, ele ia ficar lá embaixo. Por conta da lei falaram para você: você não pode cantar, você não pode adorar. Por que é que você levantou as mãos se você está toda suja de pecado? Mas você deve falar para Satanás essa noite: toda maldição foi lançada naquele madeiro. Eu sou salva, porque ele já levou toda a maldição naquele madeiro. Irmãos, nós não podemos mais achar que a lama é o nosso lugar. Nós não podemos entender que é lá que é o nosso lugar. Toda a lei da física, toda a lei do natural tem que ser quebrado na nossa vida em nome de Jesus. A palavra que eu vim trazer para você, ela é muito simples. Ela é muito, rasa. Mas quando você entende que você precisa olhar e é lá, e subir, que é lá que é o seu lugar. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, abre, eu quero ler junto com você, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 56. Vamos ler tudo junto. Se tiver alguém lá na mesa, acho que não tem, mas eu leio aqui para vocês. Abre aí junto comigo, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 15, versículo 56. 1 Coríntios, vamos ler tudo junto. Está colocando lá já? 56. 1 Coríntios capítulo 15, 56. Eu quero que você acompanhe essa leitura. Ó aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é pula um, Juninho, próximo. 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer aleluia por isso. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, irmãos, o pecado é a lei, e por conta do madeiro nós não mais vivemos na lei. O erro que nos joga na lama nos faz descer lá para o fundo do rio. Isso só vai ficar lá quando nós olhamos para a cruz e nós entendemos que aquilo não faz sentido para a nossa vida, e nós preferimos ficar como essa peça de ferro, como aquele machado, ficar lá no fundo da lama, se lamentando: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas hoje eu vim aqui para te dar a boa notícia: Ele já jogou o madeiro na água, e o machado já voltou para o seu lugar, e as ferramentas serão novamente utilizadas. Sabe, irmãos, quando esse servo, ele pega novamente o machado e coloca no seu devido lugar. Atos capítulo 9 vai dizer que quando o Espírito fala com Ananias: Ananias, eu quero que você vai até Paulo, eu quero que você vai até Saulo ainda ali em Atos capítulo 9, vai até ele e sobre a vida dele. A palavra que é usada é steel, em inglês steel, transferindo para o português é ferramenta. Machado também era uma ferramenta. O machado, ele volta para o seu cabo. Hoje Deus quer restaurar ferramentas hoje no nosso meio. Qual ferramenta você tem sido? Como o louvor ministrou, como o Juninho concluiu ali no momento de adoração, há dons espirituais, há ferramentas no nosso meio que estava desconectada do cabo. Se estava na lama eu não sei,
Só o Espírito Santo de Deus é que vai te mostrar. Mas hoje essas ferramentas, ela volta para o cabo para começar a ser usada novamente. Sabe, irmãos, não deixe que a inércia, não deixe que as leis da física te mantenham no mesmo lugar. É um tempo de restauração, é um tempo de você viver dias e dias mais especiais, dias e dias mais em relacionamento com esse Deus. Sabe, irmãos, Deus, Ele precisa restaurar as suas ferramentas para que a obra continue. Por que que quando Eliseu ele joga o madeiro, ele joga o galho, ele joga na água, no Rio Jordão, rapidamente o machado ele volta para o seu lugar? Porque a obra precisa continuar, a obra ela não pode ser parada, a obra não pode ser bloqueada, e a ferramenta que Deus vai usar está sentada aí do seu lado, está sentado nessas cadeiras. A obra não é a despertar, se for a despertar, aleluia, a obra é o reino de Deus sendo expandido. Mudar a visão não significa nós ir para um lugar menor ou maior. Mudar, alargar a visão é nós entender que o reino precisa ser pregado, que o reino precisa ser ministrado, que nós precisamos, como a Nath falou no momento do louvor, que nós precisamos não somente ser a igreja despertar aqui dentro. Aqui é fácil, aqui é legal, aqui é gostoso, aqui nós sentimos poder, o poder vem do alto. Mas quando nós começamos a ter conhecimento, nós vamos ser despertar lá na academia, nós vamos ser despertar na nossa escola, nós vamos ser despertar no nosso trabalho, porque Deus vai começar a restaurar as ferramentas que nunca deveria ter saído do cabo. A lei da física diz: vai cair, a gravidade diz: vai cair, essa é a lei da gravidade, mas a lei do Senhor é: eu já fui para o madeiro, e quando eu vou para o madeiro, toda maldição ela é quebrada, todo jugo ela é quebrado, toda maldição, todo pecado ele é quebrado. Mas você precisa conhecer, você precisa se entregar a isso, você precisa dar um passo de fé e falar: Senhor, eu quero viver isso, eu quero me alinhar a isso. Se o louvor já quiser subir, nós vamos ter um tempo de oração. Sabe, queridos, quando nós começamos a ter conhecimento, e através do conhecimento nós transformamos isso em poder do alto. Deixa eu te falar algo. Nós da comunidade Despertar, nós não podemos levar Cristo na sua casa. Esse Cristo que foi para o madeiro, se você levar, a sua vida será transformada. Nós vamos ter um tempo de oração, e eu quero te desafiar nessa noite a entregar o seu coração a Ele. Quando nós entregamos o nosso coração a Ele, todo pecado ele é quebrado, todo erro, toda falha de caráter. E deixa eu te dizer algo, irmão, não olhe para mim como: ah, o pastor é fácil, posição que ele está. Todos nós pecamos, todos nós somos comedores de arroz e feijão. A questão não é errar ou não errar, a questão não é falhar ou não falhar, a questão é como é que nós vamos se arrepender, é como será a nossa segunda-feira. Eu quero desafiar você essa noite. Eu sei que não é do nosso habitual, mas eu quero desafiar você essa noite, se você pode, a ter um tempo de oração, mas um tempo diferente. Se você pode, queria que você se colocasse de joelho onde você está. Se você se sentir à vontade, um tempo você e Deus. Sabe, queridos, quando nós se prostramos diante desse Deus, enquanto a banda vai se preparando, eu quero que você tenha esse tempo com Deus. Fala para Ele que Ele já foi para o madeiro, o madeiro já foi jogado no rio. Fala para Ele que você é ferramenta dEle. Isso, se prostre a Ele. Aí onde você está, isso, meu irmão, dê esse passo de fé, se prostre a Ele. Vamos ter um tempo de oração, como pouquíssimas vezes nós temos a oportunidade. Vamos ter um tempo de oração, de aquebrantamento, você e Deus. Quando a igreja do Senhor se prostra diante dEle, algo sobrenatural começa a acontecer. Se você não consegue se ajoelhar por motivos físicos, apenas abaixa a sua cabeça. Sabe, irmãos,
nós não teremos o nosso avivamento aqui nessa geração, se nós primeiramente o nosso coração não for avivado. Você vai sentir algo poderoso começar a acontecer dentro do seu ser. Sabe, quando Eliseu, ele via todo o apavoramento daqueles servos cortando e perdendo o machado, ele, acredito eu, que simplesmente ele clama ao Senhor, pede direção do Senhor. Talvez hoje é um dia que você vai começar a pedir direção do Senhor em áreas da sua vida. Sabe, diga para Ele que você está prostrado na presença dEle. Isso, que o seu coração se volte a Ele neste momento. Começa dizendo para Ele: não há lei que vai te manter aonde você está, que toda lei é quebrada hoje, a lei da inércia, a lei da gravidade, toda a lei vai ser quebrada, porque Ele decidiu te amar primeiro, Ele decidiu ir para o madeiro. Isso, comece orando, comece buscando a Ele. Oh Jesus, toque em pessoas aqui essa noite.